Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 somente. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade, pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Na outra tradução, pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Amém? Então nós vamos estar vendo no capítulo 4 hoje, sobre o ministério do apóstolo Paulo, que era um ministério glorioso, era um ministério maravilhoso, dado por Cristo a ele, pelo próprio Jesus. O próprio Jesus o chama para o ministério, para ser um pregador, para ser um evangelista, para ser um apóstolo que iria sofrer pelo seu chamado, pelo seu ministério. Então nós vemos isso no verso de número 1, né? Esse ministério glorioso impediu o apóstolo de desistir. Aleluia. Olha lá que está escrito: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, né, que nos foi dada por Cristo, gratuitamente, pela graça, não desanimamos, não desfalecemos, não enfraquecemos. Então, porque Paulo tinha embates, lutas, dificuldades, adversidades, mas ele não desistia. Por quê? Porque ele sabia que esse ministério, Deus o deu. E esse ministério era glorioso. Era um ministério de misericórdia, de amor, de poder, né? Nós vamos ver isso também no versículo de número 7, do poder de Deus que estava sobre o apóstolo Paulo. Então, esse era o motivo pelo qual ele era fiel ao ministério que Deus lhe deu. E não desfalecia, não desistia, não desanimava. Então, para que nós não desistamos da nossa trajetória com Deus, temos que saber que o que Ele nos deu é glorioso. Não é algo que um homem pode te dar, nenhum homem pode te dar o que Deus já te deu. Nenhum homem, nenhum mortal pode nos dar o que Deus já nos deu, que é o seu único Filho, né? Para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então por isso que Paulo não desistia, não desanimava do seu ministério, mas continuava firme e fiel até o fim. Versículo 2 agora, até o versículo 4. Versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O qual é a imagem de Deus. Então, esse termo imagem de Deus aqui é falado também, foi falado no último culto do ano. Aleluia! Nós falamos em 2 Coríntios 3, versículo 18, que o Espírito nos transforma de glória em glória na sua própria imagem, né? No último versículo do 3º capítulo. Então, tudo do Evangelho, tudo pelo qual Paulo se dedicou, se resume a isso, né? Ele mesmo ser transformado à imagem de Cristo, e aqueles que o ouviram também que fossem transformados pelo mesmo poder, né? Pelo mesmo Espírito, à semelhança de Cristo Jesus. Tanto que a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, quem estava nesse grupo era Paulo. Está lá em Atos. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Mas por que eles foram chamados de cristãos? Pela primeira vez, porque eles eram parecidos com o Cristo que eles pregavam. Ou seja, eles imitavam a Cristo na sua vida, no seu testemunho, no seu trabalho, em amor ao próximo, em caridade, em benignidade, em mansidão, em vida desapegada da ganância, né?
do materialismo, assim como Cristo viveu na terra. Então, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles carregavam a imagem de Cristo. Paulo foi o único apóstolo que disse: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Foi o único apóstolo que disse também lá em Gálatas, né? Já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Então, as declarações dele foram ousadas e verdadeiras quanto a isso. Então, nós observamos que esse ministério glorioso que Deus deu a Paulo através de Cristo impediu o apóstolo de se tornar um impostor, né? É o que nós vemos aqui no verso 2 até o versículo 4. Ele rejeita as coisas que são vergonhosas, que estão se ocultando, né? Não andando com astúcia, com esperteza, nem adulterando a palavra de Deus. Ou seja, essa era a caminhada do apóstolo Paulo. Ele rejeitava as coisas que por vergonhosas se ocultavam, não andando com esperteza, adulterando a palavra de Deus, ou seja, usando de ganância, de esperteza, né? De inteligência humana, diabólica, para adulterar, para transformar e difamar a palavra de Deus, para mudar a palavra. Adulterar significa isso, é ser infiel à palavra de Deus. Isso é um adúltero espiritual, que adultera a verdade, que muda a verdade. Então Paulo não fazia dessa forma, não agia com astúcia, né? Nós vemos que essa palavra astúcia já é falada lá em Gênesis e é colocada na serpente, né? A serpente era a mais astuta de todos os animais, mais espertalhona, a mais sagaz. Então, nem toda a esperteza que você vê no mundo aí, ou inteligência, é dada por Deus, não. Vem da malignidade humana e diabólica. Aleluia! Esses que são espertos para enganar, para promover o engano, para fazer bombas, para destruir pessoas, para ganhar dinheiro de maneira desonesta, né, enganando os outros. Isso não vem de Deus, essa sabedoria, essa inteligência. Essa astúcia é diabólica, é demoníaca, né? Essa distorção da palavra de Deus para benefício próprio ou dos seus bolsos também vem de Satanás. Paulo não agia dessa forma. Paulo sabia que quem adulterasse a palavra de Deus era um falso profeta, era um falso cristão, era um imitador de Satanás, porque o primeiro a adulterar a palavra de Deus foi Satanás, lá no Éden. Volta lá no Éden de novo. Ele adulterou, ele disse para ela: será mesmo que você morrerá se você comer desse fruto? Então, o inimigo é aquele que adultera a palavra de Deus, né? Que muda a palavra de Deus. Então, esse ministério glorioso que nos impede de desistir, também vai nos impedir de se tornarem impostores. Ou seja, se nós conhecermos realmente Cristo, seu ministério glorioso, sua vida, o que Ele fez por nós no Calvário, vai nos impedir de desistir, porque Ele pagou um alto preço. E vai nos impedir também de ser impostores. Por quê? Porque nós vamos conhecer o verdadeiro. E vamos saber que Ele é fiel e que Ele julgará o homem com o seu justo juízo. Antes nos encomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, nós recomendamos a consciência dos homens, falamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da palavra de Deus. Ou seja, eu prego para atingir a consciência dos homens, a consciência dos ouvintes, para que eles conheçam a verdade. Mas e quem não conhece? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem que está encoberto. Mas se o evangelho está encoberto para muitas pessoas, mesmo ouvintes continuam encobertos, continuam cegos, é para a sua própria perdição, né? É para o seu próprio engano. Por isso que está encoberto a eles a verdade. Aí Paulo vai mais além, porque o Deus deste século, o príncipe deste mundo, diz as outras traduções, né? O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o que Satanás está cegando? É os olhos físicos? Não, não é os olhos físicos. Se você vê uma pessoa com deficiência da divisão, não significa nada que foi um diabo que fez isso com ela.
A cegueira aqui é no entendimento, está claro. O Deus deste século cegou o entendimento. Aonde fica o nosso entendimento? Alguém sabe me dizer? Aonde fica seu entendimento? Na cabeça, não é? No cérebro. Ali está o seu entendimento. Seu cérebro. Então ele cegou o seu entendimento. Já leu aquele versículo que diz lá em Hebreus que as pessoas estão com a mente cauterizada por causa do pecado? Com a consciência, com a mente? Já leu aquele versículo que diz que o cristão tem a mente de Cristo? Já leu aquele versículo de Efésios 6 que diz: tomai sobre vós o capacete da salvação? Capacete para proteger o quê? A mente, nosso pensamento. Porque Jesus disse que o mal, ele sai de dentro de nós, dos nossos pensamentos, da nossa mente, do nosso coração, do nosso pensamento. Cientificamente, biologicamente falando, no seu coração físico, não existe cérebro, existe? Ele é simplesmente um órgão que bombeia sangue. Mas e o coração? E a parte espiritual, né, da onde sai a maldade? É dessa que Paulo está falando aqui. Aleluia. A mente, o entendimento cegado, está cego. Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás cega os homens para a verdade de Deus por meio do sistema do mundo criado por ele. Sem uma influência piedosa, o homem que ergue a si mesmo seguirá esse sistema, o qual conduz à depravação dos incrédulos e aprofunda as suas trevas morais. Então, o príncipe desse mundo cega o entendimento dos incrédulos. Qual que é a principal arma que ele usa para cegar a inteligência, o entendimento das pessoas? É o mundo. O mundo é a arma do inimigo. Ele é o Deus deste século, ou o príncipe deste mundo, ou seja, através da cultura desse mundo, das tecnologias, dos pecados, de todos os tipos de coisas inventadas pelo homem, para afastar o homem de Deus, para afastar o homem da verdade, para impedi-los de conhecer a verdade. Então o príncipe deste século, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso muita gente diz: Satanás está derrotado. Realmente, por Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sangue, o pecado foi derrotado. Ele está derrotado na vida daqueles que são cristãos. Mas ele não está morto, nem caído no chão para ninguém pisar em cima. A Bíblia diz que ele está nesse mundo como um Deus deste século, ou seja, desse mundo. Deus não é Deus desse século, ele é Deus dos deuses, ele é Deus de todos os séculos, de eternidade em eternidade, diz a Bíblia, tu és Deus. Mas o diabo acha que é, né? Ele acha que é um Deus todo-poderoso, enquanto a Bíblia chama apenas de Deus, olha lá, letra minúscula, desse tempo. Ou seja, o tempo é curto para ele também. Curto. Então ele reina sobre esse mundo. Isso aqui é tão verdade que o que o inimigo ofereceu para Jesus em Mateus 4? Se você me adorar, te darei tudo desse mundo, todas as glórias. Então, realmente não é brincadeira. Então ele usa de tudo esses artifícios para deixar as pessoas na cegueira espiritual, né? Para cegar seus entendimentos, para que elas não entendam, não vejam, não resplandeça sobre o coração, sobre a mente delas, a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, para que não enxerguem, para que não vejam realmente a verdade. Então, através do mundo, das falsas religiões, dos falsos profetas, de falsos milagres, de falsas prosperidades, o inimigo tem cumprido o seu intento, que é cegar a alma das pessoas, o entendimento das pessoas, para que não vejam a glória do Santo Evangelho. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que orar: Senhor, o entendimento daquelas pessoas, abre o entendimento daquelas pessoas, abra a visão espiritual daquelas pessoas. Nós vemos que Jesus, quando estava na terra, ele disse: eu vim a este mundo para juízo, para que aqueles que veem não vejam, e aqueles que acham que estão vendo não vejam.
ao contrário. Então, aqueles que acham que são cegos, esses vão enxergar a verdade. Aqueles que acham que estão vendo, serão cegos. Então, temos que tomar cuidado, que o adversário vai querer cegar o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem na palavra de Deus, né? Então, a Bíblia coloca aqui como incrédulo aqueles que não creem no Evangelho de Cristo Jesus. No Evangelho de Cristo. Ou seja, mas eu creio em Deus. Eu creio que Deus existe. Eu creio que existe Deus. Eu creio que existe Deus. Mas isso não faz da pessoa um crente verdadeiro, né? Crer que Deus existe. Porque se ela não crer no Evangelho de Cristo, não crer no Evangelho revelado na Escritura, então ela automaticamente é incrédula. Porque não creu. E quem nele crê já está salvo. Mas quem nele não crer já está condenado. Já é um incrédulo. Já é um ímpio que vai ser afastado de Deus para sempre. Então, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória do Evangelho. A glória do Evangelho de Cristo Jesus, o qual é a imagem de Deus. Então esse entendimento ele vem dos céus, ele vem do Espírito Santo, ele vem do poder de Deus. O entendimento terreno você conquista com esforço pessoal, não é? Entendimento terreno, você vai lá, estuda, lê livros, você conquista ele com esforço terreno. Mas o entendimento celestial, ele vem do céu. Ele vem do Espírito Santo. Ele vem do poder do Espírito Santo. Podemos pregar para 1 milhão de pessoas, mas se o Espírito Santo não operar no coração delas, na mente delas, não vai surtir efeito algum, né? É como disse Paulo em Coríntios também. Eu plantei, Apolo regou. Mas quem que dá o crescimento é Deus. Ou seja, quem traz o entendimento, quem abre a visão do cego é Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Versículo 5 a 6 agora. 5 a 6. Versículos 5 e 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós observamos aqui, nesses 2 versículos, que o ministério do apóstolo Paulo impedia ele de desistir, né? No verso 1, impedia ele de ser um impostor, do verso 2 ao 4, e impedia ele também de se promover, de se glorificar a si mesmo, de se exaltar. Ele mesmo disse no verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, não pregamos o nosso nome, não pregamos nossa instituição, não pregamos os nossos milagres, o nosso testemunho, nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor. Ou seja, a nossa pregação, o centro dela é Cristo, não é citado isso somente aqui. Se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer a mesma coisa, confirmando. Aqui só está confirmando que ele já ensinou para a igreja de Corinto. Quando eu fui ter convosco, nada quis saber sobre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. E quando eu fui pregar, até vocês não fui com palavras de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração do Espírito e do poder. E quando eu fui pregar, eu preguei a palavra da cruz, que é escândalo para quem perece, que é escândalo para os judeus, mas para que nós, os que cremos, é o poder de Deus. Aleluia. Então a minha mensagem é Cristo e este crucificado, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Então ele pregava a Cristo Jesus. Se você vê um pregador, seja na TV, seja onde for, pregar mais o nome dele, ou mais o nome da igreja dele, do que o nome de Cristo, desconfie. Pode desconfiar, porque Paulo, Pedro, os apóstolos não agiam e não pregavam e não faziam dessa forma.
não faziam dessa forma. Quantos milagres Paulo fez? São inumeráveis, né? São muitos. Nós não vemos ele usando esses milagres para se promover, né? Você não vai ver ele fazendo isso, né? Ele dizendo, olha, eu estou pregando aqui para vocês, mas Deus já me usou para ressuscitar o morto, para levantar paralíticos. Ele não agia dessa forma. Ele não usava também seus títulos, né? Eu sou apóstolo, vocês têm que me obedecer. Vocês têm que me ajudar. Também não. Então, nós observamos no apóstolo Paulo que ele não promovia-se a si mesmo, não se orgulhava, não se vangloriava das coisas que ele tinha, mas ele pregava e a sua mensagem era somente uma: Cristo Jesus, o Senhor, Cristo crucificado. Então, desconfie, né? Vemos pregadores que vão pregar, que são convidados, eu já vi várias vezes, e sempre vai acontecer, a tendência é piorar cada vez mais. 10, 15 minutos o camarada contando dos seus feitos, né? Dos seus feitos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui na cidade tal, depois eu fui na outra cidade, depois eu já fui no outro país, preguei, fiz isso, fiz aquilo. Então parece que a pessoa está pregando mais a ela mesma o que ela fez do que pregando a Cristo Jesus como Senhor. Então Paulo, se nós tivermos que imitar algum pregador, que seja Paulo, né? Paulo imitava Cristo. Agora, muitos de hoje não imitam a Jesus, né? Eles procuram a glória, a fama, né? A autopromoção, a ser famosos, mas não procuram a glória de Deus. Eu desafio você, se você está duvidando do que eu estou dizendo. Você tem telefone na sua casa? Tem, né? Tem CDs de cantores famosos? Se você tiver, você pega o telefone deles e liga lá para eles. Só tenta conversar com eles. Eu quero... você não vai mentir, mas suponhamos, né? Eu quero trazer você aqui na minha igreja. Você vai conversar com eles. Nem com eles, vai ser com o assessor. Quanto vocês cobram? Você vai ver se eu estou mentindo ou não. Vai ter uma lista de exigência lá. Sua igreja tem quantos membros? Vão perguntar. Quanto você pretende dar de oferta? Para depois ele vai ver se ele vai vir ou não. Porque se você combinar com ele, dizendo, olha, se você vir na minha igreja, te dou 20 mil reais, mas no mesmo dia uma outra igreja oferecer para eles 80, ele vai na igreja que vai oferecer mais dinheiro para ele. Isso para pregadores e cantores gospel. Está assim hoje em dia. Está dessa forma. Por quê? Porque os homens procuram a promoção, procuram o dinheiro, a luxúria, é a vaidade. Mas o apóstolo Paulo, por que ele não se desviou por esses caminhos? Porque ele não se promovia a si mesmo, né? Então, se você começar nesse pecado que é simples, promover a si mesmo, depois você vai para a ganância, é fácil você ir. Agora, se você cortar por esse, igual Paulo fazia, com certeza o outro você não vai. Mas agora, se você aceita a glória, o elogio dos homens, e gosta de ser elogiado, gosta de se elogiar a si mesmo, né? De se glorificar, então facilmente a ganância, facilmente essa pessoa se tornará um mercenário, se tornará um impostor, né? Então a maioria dessas pessoas que estão fazendo isso hoje, desses cantores, desses pastores famosos, que pregam na televisão, que fundaram igrejas, que são denominações de milhares e milhares de membros, a maioria deles até começou bem, se você estudar o começo deles. Uns começaram pregando no circo, em picadeiro, outros começaram pregando em praças públicas, outros começaram humildes, simples, mas quando o mamão entrou, quando o povo entrou e começou a glorificá-los, então esse foi o perigo. Isso não aconteceu só com eles não, aconteceu com os apóstolos, aconteceu com o próprio Jesus. Se você ler lá na Bíblia, em João capítulo 5, 6, quando Jesus multiplica os pães e peixes, o povo queria fazer o rei ali. Está escrito. O que Jesus fez? Deu no pé. Deu no pé. Despediu a multidão, catou o barco e atravessou para o outro lado. Aí a multidão deu a volta e foi lá atrás dele. Aí ele já para ver quem realmente queria Jesus como rei, né? Que eles queriam fazer o rei, né? Então vamos ver se vocês vão querer que eu seja seus reis mesmo. Aí ele pregou. Aí ele pregou a passar aquela mensagem que a multidão gemeu. Falou, duro é essa mensagem. Quem poderá ouvir essa mensagem? E até os discípulos foram embora.
Aí Jesus falou para os apóstolos: se quiserem ir, vocês podem ir embora também. Aí Pedro disse: não, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, nós não podemos depender da multidão, nem depender de elogio, nem nosso, nem da nossa família, nem dos nossos amigos, nem da nossa igreja, nem de ninguém, porque o dia que a gente deixar os elogios, tanto do homem como dos crentes, como nós, nos contaminar, nós vamos se autopromover, nós vamos se autoglorificar. Quer ver um exemplo? Se Deus te usar para levantar um paralítico, ou Deus te usar para ressuscitar um morto, será que você está preparado para isso? Deus pode até te usar, mas e depois? Você está preparado? A multidão vai te cercar, vai te elogiar, vai te trazer presentes, vai te fazer um semideus, né, na terra, achando que a sua oração é mais forte, que a sua presença é mais forte, né? Que a sua intimidade com Deus é mais forte que a de outros irmãos. E você está preparado para suportar isso? Então nós temos que ver isso. Paulo, ele estava. Ele foi usado para ressuscitar mortos. Ele foi usado para muitas coisas. Por que ele não se exaltou? Porque ele estava preparado para ser usado. Ele estava preparado para realizar os milagres. E a Bíblia diz que Deus colocou um espinho na carne dele, para que ele não se orgulhasse por tantas coisas que Deus iria fazer através das mãos dele, da vida dele. Então é dessa forma que nós temos que ver. Se Paulo precisou do espinho na carne para não deixar ele ser um orgulhoso, ou ele se orgulhar e consequentemente perder a salvação, né? Perder a vida eterna, o Senhor sabe como trabalhar e como agir nas nossas vidas. Versículo 7 agora. Versículo 7 ao versículo 12. Né? Nós vamos ver que nós temos um tesouro valioso. O poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então que versículos fortes, né? Temos, porém, este tesouro, este poder em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Deus é Deus, e Deus conhece o ser humano, a natureza do ser humano. O problema de Satanás era que o poder que Deus deu a ele não era um vaso de barro, ele era um anjo, né? E o que aconteceu? Ele se orgulhou pelo poder e pela glória de Deus que tinha sobre ele. Agora o ser humano, o cristão, ele tem que estar ciente disso, que ele pode ter o poder de Deus dentro dele, e ele tem o poder de Deus dentro dele, mas ele é um vaso de barro, ou seja, é frágil. Vaso de barro fala de fragilidade, facílimo quebrar, de se rachar em pedaços. Ele não é um vaso de ouro, não é um vaso de diamante, para brilhar, para chamar atenção mais do que a Deus, ou para brilhar mais do que os outros vasos, mas é simplesmente um vaso de barro. Vaso de barro fala de simplicidade, de algo que é quebrável, de algo humilde, né? De algo sem muito valor. Então, esse poder de Deus está em nós, seres humanos, fracos, débeis. Para quê? Para que nós saibamos que o poder, que a excelência do poder vem de Deus e não de nós. Por isso que Paulo diz isso: esse tesouro que nós temos, eles estão em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não nossa. Então Paulo tinha ciência disso, ele era sabedor disso. Deus me usa, Deus opera, mas é
porque o poder é dele, né? Esse tesouro ele colocou em mim. Eu sou um vaso, simplesmente um vaso de barro. Uma hora eu posso, Deus pode tirar a respiração de mim, eu posso morrer e acabou. Então, esse é um tesouro valioso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então você pode ter tribulação. E a Bíblia diz que teremos, né, aflições, tribulações, mas não angustiados, ou seja, nós passamos por tribulações, mas não vamos viver na angústia, né? Não vamos viver no sofrimento, na tristeza profunda. Angústia é isso, o significado da palavra angústia é tristeza profunda. É algo que fica dentro da alma e parece que é um peso, que não sai, que fica ali tempos e tempos. Mas o cristão, ele tem a obrigação de combater isso. Ele não pode viver angustiado, né? Ele pode até ser atribulado, sofrer decepções, tristezas, angústias, mas não viver nesse estado, né? Sempre, né? Sempre. Se você vê um cristão viver angustiado o mês inteiro, o semestre inteiro, o ano inteiro, alguma coisa está errada, né? A gente pode até passar um dia de angústia, 2 dias, até 7, até lutos, né? Mas não viver neles. Porque a Bíblia manda que nós devemos se alegrar, e a Bíblia diz que o fruto do Espírito é a alegria. Ninguém está dizendo aqui que você não vai sofrer. Jesus sofreu, Paulo sofreu, choraram, passaram por solidão, por angústia, mas não viveram nesse estado, né? Não viveram desse modo, né? Perplexos, admirados, porém não desanimados. Perplexo, o que é essa palavra perplexo? Admirado, o que Paulo se admirava? Ele se admirava de ver a injustiça no mundo. Talvez isso queria desanimá-lo, né? Admirava ele, as pessoas no adultério prosperando, outros idolatrando vários deuses e fazendo um monte de coisa errado, e não se lembravam de Deus, não queriam nada com Deus, e parecia, né, que não tinha nenhuma punição, mas ele ficava perplexo, mas não desanimava do Senhor, não parava de servir ao Senhor, não desanimava, perseguidos, porém não desamparados. Perseguido, porém não desamparado. Paulo foi muito perseguido, mas ele diz: eu nunca fui desamparado. Ou seja, sempre esteve comigo o amparo, o cuidado, a providência de Deus, né? Deus sempre esteve cuidando de mim. O Consolador sempre esteve comigo. Fui perseguido, mas não fui desamparado. Abatido, porém não destruído, né? Abatido, porém não destruído. Levando sempre no corpo a morte de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, temos que carregar a morte, Paulo está dizendo. Ou seja, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu já nego, eu renuncio a mim mesmo, eu nego a minha vontade para fazer a vontade de Cristo, para que eu seja sempre entregue à morte, para que Jesus se manifeste em minha carne mortal, para que o poder dele se manifeste em minha vida, se manifeste no meu ministério, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, né? Então Paulo está dizendo: em nós, apóstolos, opera a morte. Para quê? Para que Cristo se manifeste em nossa vida, trazendo vida para vocês. Então em nós opera a morte, para que em vocês opere a vida, né? Então, esse era o apóstolo, né? Versículo de número 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, né? É como disse Jesus: a boca fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio da palavra de Deus, falará disso, né? Porque se o coração está cheio da palavra, cheio da fé, vai falar segundo o que crê, né? Que é a palavra de Deus. Eu criei, por isso é que eu falei, que eu preguei. Versículo 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará
convosco. Então Paulo tinha uma fé confiante, ele estava certo da vitória final. Olha a esperança dele aqui, não era uma esperança momentânea, uma esperança palpável, né? Visível ao olho nu, mas era uma esperança invisível, porém mais real do que vemos, mais real do que esse mundo que vemos, né? Porque esse mundo, diz a Bíblia, passará, essa terra passará, tudo passará, mas aquilo que é de Deus permanecerá para sempre. Aleluia! Então, irmãos, Paulo tinha essa esperança no invisível, né? Quem viu que alguém vai ressuscitar? Quem tem alguma prova? Ninguém tem prova de nada. Ah, isso aqui pode ser loucura, né? Mas para o cristão que crê na palavra de Deus, isso é mais real do que vocês que estão aqui. Mais real do que as cadeiras que vocês estão sentando. A ressurreição. Um dia, o Senhor Jesus nos ressuscitará. Nos ressuscitará e nos apresentará, né, com Ele. Então a vitória final, a certeza da salvação, a certeza de estar para sempre com Jesus, aonde não haverá mais, onde Paulo não será mais atribulado, não será mais perplexo, não ficará mais desanimado, nem perseguido, nem abatido, nem desamparado, não haverá nenhum sofrimento mais sobre ele, só haverá glória, alegria, vitória, regozijo. Então, é como diz, né, o ditado, né? É só glória realmente. No céu será só glória, só alegria. Não haverá tristeza mais, morte, nem pranto. Então Paulo tinha essa certeza, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Quer dizer, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo Jesus vai ressuscitar-nos também. Versículo 15: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. É forte isso, hein? Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Então todas as coisas que existem, todas as coisas que foram criadas, Deus criou para a sua glória, e Deus criou também por amor de nós. Por amor de nós. Tudo que existe foi criado por amor de nós. O ar, a chuva, os alimentos, tudo por amor de nós. Deus criou tudo por amor. Deus criou tudo por amor de nós, para nós desfrutarmos e darmos graças a Ele por tudo que Ele tem criado. A família, o casamento, marido e mulher, a alimentação, o trabalho, tudo que Deus criou foi por amor a nós, né? Todas as coisas existem por amor de vós, ou seja, todo esse mundo que Deus criou foi por amor à humanidade, por amor a nós, para que nós agradecemos a Ele, para que as graças a Deus se multipliquem, né? E tornem abundante a alegria do povo em agradecer e dar glória a Deus. Verso 16 e 17. Verso 16 e 17. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então Paulo estava certo de que suas tribulações cooperavam para o bem maior, né? Para o seu bem. Paulo estava certo disso, por isso que ele não desanimava. Ainda que meu homem exterior se corrompa, ainda que meu homem exterior vai adoecendo, ficando fraco com o passar dos dias e dos anos, ainda que isso esteja acontecendo com o meu corpo carnal, material, contudo, o homem interior se renova de dia em dia, ou seja, o homem interior, o espírito, a alma, se renova mais e mais, né? Porque pode ver o homem
A criança é saudável, né? Vai crescendo, adulta, vai se tornando cada vez de mais idade. Aí quanto mais idade tem, mais o corpo vai ficando fraco. Mas o homem interior, se essa pessoa servir a Deus, ao contrário, mais ele vai se tornar forte, mais conhecedor, mais sábio, mais santo, progredindo e crescendo de glória em glória cada vez mais, né? Então seu homem externo está se corrompendo. Eu estou pregando aqui, estou me corrompendo. Essa carne está se corrompendo, mas a alma e o espírito, o homem interior que está diante do Senhor, esse se renova de dia em dia. Esse está sendo transformado de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação, parece até piada, né? Leve e momentânea tribulação. É Paulo que está dizendo, não sou eu. Então fique bravo com Paulo. Paulo está chamando as suas lutas, as minhas lutas, que nós achamos que é duro, que é pesado, né? Que é forte. Paulo está falando que são leves e são momentâneas. Então dê glória a Deus, se alegre. É a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse em João 17, versículo 17: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então o que a gente acha que é pesado, é difícil, a palavra de Deus está dizendo que é leve e é momentânea, passageira, acabará rápido, é igual uma chuva passageira a nossa tribulação. Ela é leve, a nossa tribulação. E Paulo está dizendo isso, e Paulo passou por tribulações que nós nunca passaremos, né? Então, se a gente comparar a nossa com a de Paulo, se a dele ele falando que era leve, a nossa é o que então? É uma pena, né? É uma peninha. As tribulações que ele passou, nós vamos estudar aqui. Está lá no capítulo 9, 10, né? Fui preso, sofri naufrágios, passei fome, sede, nudez, né? Então, se ele considerava as tribulações dele leve e momentânea, quanto mais a nós, o que ele ia considerar então? Ele ia falar que nós choramos de barriga cheia, né? Vocês são chorão, vocês são um bando de crente chorão. Eu já sofri naufrágio, eu já tomei chicotada e estou aqui pregando, estou preso e estou escrevendo carta para vocês se animarem, para vocês se santificarem, para vocês orarem. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, essa geração de crente que existe hoje, para Paulo não passaria de crente chorão, né? Sabe chorar, reclamar, quando a Bíblia diz que a nossa tribulação ela é leve e momentânea. E além disso, olha o que ela faz, ela produz para nós eterno peso de glória. Ela produz para nós eterno peso de glória. Então Paulo sabia, quanto mais tribulação eu passar, é sinal que mais glória, mais recompensas, galardões, mais tesouro no céu, Cristo me dará naquele dia. Mais, porque quanto mais eu sofrer pelo nome dele, pela causa dele, pela palavra dele, pela justiça e pela verdade, maior será o galardão. E não é pensamento de Paulo, é palavras de Jesus também. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Nesse dia, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que está no céu. Será grande a vossa recompensa. Então a sua leve, momentânea tribulação produz para você um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então não tem como comparar, não tem como colocar na balança. Seria uma injustiça nós colocarmos na balança nossas lutas com o que Deus está nos reservando nos céus. Não tem nem como comparar, não tem nem como medir. É totalmente fora da matemática, fora da mente humana. Muito mais Deus tem para nos dar, para nos abençoar, para nos entregar na glória nos céus, do que nós imaginamos. Coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós. Por isso que a Bíblia diz: sua luta é leve, sua tribulação é momentânea. E além disso, Deus usa disso para te abençoar ainda, para te produzir coisas eternas, peso de glória,
eterno. Então o peso aqui é interessante, né? O pagamento era feito em peso. Peso de prata, ciclos de prata, peso de ferro, de ouro, né? Você vai receber em peso de glória. Aleluia! Peso de glória. Agora eu me pergunto o que é glória, que eu não sei te falar o que vai ser. Glória é glória. É algo que é maior do que ouro. É tanto maior do que ouro, porque o ouro é tão fora de valor no céu, que o ouro vai ser o asfalto, né? Geralmente coisa valiosa a gente coloca dentro de casa, né? A rua não é valiosa, é? Não é. Então a rua ela é de ouro, imagina dentro das casas. O que vai ser muito mais valioso, né? Vai estar dentro das casas. Então, irmãos, o peso de glória que Deus tem, não tem nem como comparar, né? Não tem nem como comparar. Então a Bíblia também diz lá em Romanos, né? Todas as aflições deste tempo presente não dão para se comparar com a glória que será revelada para nós, né? Paulo vai dizer isso lá em Romanos também. Verso 18, para nós encerrarmos o capítulo 4 por hoje. Aleluia, verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Repetindo, não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas que não vemos, porque as que vemos são passageiras, e as que não vemos são eternas. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Aqui está a verdadeira visão que você e eu, que o cristão deve ter, né? Não andar pela aparência, pela vista, pelo que nós estamos vendo, porque o que nós estamos vendo é uma ilusão. A verdade é essa, é uma ilusão. Esse mundo é uma ilusão. Não adianta nós acharmos que somos bons crentes porque temos bom salário, ou bom carro, ou casa, ou dinheiro, ou boas roupas. Isso é ilusão. O que você vê é temporal, é passageiro. Não ande por essas coisas. Não seja agradecido a Deus porque você tem a abundância dessas coisas, ou vai murmurar porque tem a ausência delas. Mas ande pela fé em Cristo Jesus. Porque saiba, o que você não vê, o que eu não vejo, essas coisas é que são eternas, né? Deus você não vê. Os anjos você também não vê. Você não vê nenhum anjo voando por aí, né? Essas coisas eternas é que são, essas coisas invisíveis é que são eternas, que não terão fim, que não acabarão. E é por elas que você tem que orar, lutar, viver e glorificar a Deus. É nelas que você tem que manter os seus olhos olhando para as coisas eternas. Porque Paulo, por que ele não desanimava, né? Seu maior segredo era esse: ele olhava para o Cristo crucificado, olhava para o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele dizia: esqueci das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que Cristo me dará naquele dia. Aleluia. Então ele olhava para aquilo que ninguém via, né? Ele olhava já para aquele grande dia em que Cristo lhe daria um prêmio da soberana vocação. Ele olhava para aquele dia que Cristo lhe pagaria em peso de glória, com recompensas e galardões, todas as suas fadigas e trabalhos na terra, mesmo ele não merecendo, né? Só o fato dele estar no céu já seria suficiente. Mas Deus é tão bom que ainda a pessoa vai para o céu sem merecer, ainda ele vai dar recompensa por aquilo que os cristãos fizeram em nome dele na terra. Até um copo de água fria receberá um galardão, diz a Bíblia. Então Deus é tão bom, né? Que além de ele levar para o céu quem não merece, que sou eu, você, ainda ele vai recompensar pelas coisas que nós fizemos, não nós, mas a graça dele conosco, né? Mesmo assim ele vai recompensar ainda, né? Ele é um Pai maravilhoso, né? Ele é um Pai celestial. Amém, queridos? Vamos colocar